Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião, o fenômeno do neopentecostalismo no Brasil. Como se apresenta a sua ética religiosa? No programa de hoje eu converso com o professor e psicanalista clínico Delmo Gonçalves. Ele é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Delmo é pastor batista e vai falar sobre o fenômeno religioso das igrejas neopentecostais no Brasil. Seja bem-vindo, Delmo. Prazer receber você aqui no Religare. Há muito tempo espero por você aqui no programa. Pois é, mas chegou a hora, né? Chegou. Obrigado, o prazer é meu estar aqui no Religare, falar um pouco sobre o neopentecostalismo, vai ser um prazer. Ok, obrigado por ter aceito o nosso convite. Você pode acompanhar o Religare através do nosso canal no YouTube. Basta você procurar por Religare Conhecimento e Religião. Se inscreva no nosso canal, comente os nossos vídeos e compartilhe o Religare com os seus amigos. Bom, você é formado na tradição batista e se interessou por fazer um estudo sobre o fenômeno do neopentecostalismo. O que é que te motivou a seguir por esse caminho de pesquisa? Primeiro, o avanço, né? O neopentecostalismo ganhou espaço no Brasil, se tornou um fenômeno intenso, né? O Courten, o Ouro e o Deuson são pesquisadores que eles dizem que é um fenômeno religioso que veio para dominar. Veio para se estabelecer. E realmente foi um fenômeno que cresceu muito. Cresceu tanto que acabou emprestando a sua linguagem para outros movimentos religiosos evangélicos que não fazem parte desse ninho. Isso me chamou muita atenção. Daí a necessidade de pesquisar, conhecer um pouco mais, saber que ética, que pressuposto, que religiosidade é esta. Então esse foi o interesse que me despertou. Vamos ajudar o telespectador a entender. Quando a gente fala em neopentecostalismo, então, aí pensando, né, a tradição protestante, a tradição evangélica, como é que a gente faz para chegar até o fenômeno do neopentecostalismo? Para chegar exatamente ao fenômeno do neopentecostalismo, nós partimos do movimento pentecostal, vamos dizer assim, um movimento da terceira onda, né? A gente divide o pentecostalismo em três ondas. O primeiro movimento pentecostalismo, do movimento pentecostal, depois vem o deuteropentecostalismo, depois vem a terceira onda do pentecostalismo, que nasce lá na segunda metade da década de 70, com o nascimento da Igreja Universal do Reino de Deus, fundada lá no dia 9 de julho de 1977. Ali, propriamente dito, nasce o movimento eclesiológico neopentecostal. Sim. Enfim, se discute bastante sobre a nomenclatura, não é? Sobre como compreender esse fenômeno. Mas então, ele vem da tradição pentecostal. E a tradição pentecostal, por sua vez, chega ao Brasil lá no início do século XX, se não me engano. No início do século XX, lá em Belém, lá no norte do país propriamente dito. Ali nasce com a Assembleia de Deus, Sim. O movimento pentecostal propriamente dito, né? Já o neopentecostalismo surge de uma decepção propriamente dita que o Edir Macedo tem numa igreja pentecostal, que ele frequentava, chamada Nova Vida, com o pastor canadense McAllister. Ali ele tem uma grande decepção, ele acha que a igreja é mais voltada para as elites, e ele se sente angustiado com aquilo, com um trabalho mais voltado para a classe mais baixa da população. Ele resolve, por fim, sair, aí ele acaba sendo consagrado a pastor, e aí funda uma nova igreja, com R.R. Soares, que é seu cunhado, que é casado com uma irmã mais nova dele, e com dois irmãos chamados irmãos Coutinho e mais o Lopes. Junto a esse grupo, funda uma igreja chamada Igreja O Caminho Eterno, uma igreja que não consegue lograr muito êxito, acaba se perdendo um pouco, ele fica um pouco frustrado, aí acaba fundando a Igreja Universal do Reino de Deus. Aí esse fenômeno, sim, cresce bastante no Rio de Janeiro, depois migra para São Paulo e acaba ganhando o país, vamos dizer assim. É uma igreja que tem uma presença bastante significativa. No lastro da Universal surge depois a Igreja Internacional da Graça, já com o Romildo Soares rompendo com Edir Macedo. Aí nasce a Igreja Internacional da Graça e vão surgindo outros movimentos até chegar hoje na Igreja Mundial do Poder de Deus do Valdemiro Santiago, que também se tornou uma grande expressão desse movimento neopentecostal. Estas seriam assim as grandes denominações desse grupo que
que se chama neopentecostal? São as mais expoentes. Nós temos também a Renascer em Cristo, que é um movimento também neopentecostal, com uma linguagem muito própria, muito centralizada, né? Vamos dizer assim, com um culto mais antropocêntrico, muito voltado para as necessidades do indivíduo de hoje, com uma linguagem mais, vamos dizer assim, moderna. O que então o neopentecostalismo traz de diferente do pentecostalismo? O neopentecostalismo, ele traz a resposta imediata para a necessidade do indivíduo. Numa igreja neopentecostal, o fiel não sai do culto sem a esperança de que a vida dele vai mudar agora. Agora vai, ok? Agora mesmo. É agora mesmo. Então há sempre uma promessa de uma solução, de uma resposta imediata. Então, talvez a grande diferença dos outros movimentos seja o imediatismo que ele traz. E para preencher esse imediatismo, o ritual acaba trazendo uma série de elementos. Uma outra característica que o neopentecostalismo traz, que distancia ele dos outros movimentos evangélicos, é que o neopentecostalismo consegue dialogar com outras religiões com muita facilidade. Então, consegue pegar elementos de qualquer religião e trazer para dentro do seu culto. Então fica um culto aberto. Qualquer um que chegar, de certa maneira, vai se sentir à vontade, porque vai encontrar algo próximo ali da sua linguagem religiosa. Inclusive, há estudos que mostram apropriação de elementos de matriz africana, por exemplo, em igrejas neopentecostais, em particular na Igreja Universal, mas coloco aqui uma questão curiosa. Ao mesmo tempo, parece haver um combate a outras expressões religiosas e até uma demonização, se não me engano, de expressões, por exemplo, do candomblé, da umbanda e outras expressões do campo aí de matriz, religião de matriz africana. Ah, sim, há uma demonização. No neopentecostalismo, há uma luta contra o mal. Então, na visão neopentecostal, a doença, a pobreza, tudo aquilo que tira o conforto do ser humano é diabólico. Tudo aquilo que tira a paz do ser humano é diabólico. Então não há espaço para sofrimento. O sofrimento, por incrível que pareça, ele é muito importante no ser humano. Para amadurecer, o ser humano precisa enfrentar os seus sofrimentos, não é verdade? No neopentecostalismo não há um espaço para isso. Então, há uma necessidade muito grande de demonizar realmente. Mas, ao mesmo tempo, puxa elementos de matrizes religiosas que ele mesmo demoniza. Então, um exemplo, sal grosso, a rosa, o tapete, elementos que não são comuns da realidade evangélica, mas que acaba sendo abraçado pelo neopentecostalismo com uma capacidade impressionante, fascinante. Foi isso que você falou, assim, que o ritual é muito diversificado. Ainda há pouco você falava sobre o ritual. Sim, o ritual, a sensação que tem é que possui uma fábrica de construções ritualísticas, porque toda semana surge um novo. Aí tem um incremento impactante, que no ritual acaba se tirando do fiel a capacidade de pensar. Então ele não tem tempo de pensar a fé. Ele não tem tempo de pensar nem o que não deu certo. Porque ele já chega para o próximo culto, já tem um novo ritual sendo apresentado. Na concepção neopentecostal, Deus escolheu o templo é o sagrado, para que ele possa movimentar a bênção sobre o seu fiel. Então, ali naquele espaço sagrado, o ritual vai alimentando essas questões. Então, o fiel não consegue pensar, ele se apropria de uma esperança que está sendo apresentado e lá na frente ele não vai conseguir pensar por que não deu certo. Há um uso e talvez até um uso bastante destacado assim, de não só expressões, mas também experiências mágicas nesses cultos? Quando você falou da rosa, né, uma rosa que tem um teor mágico, alguma coisa assim, o óleo santo. Há um magnetismo, uma magia, um encantamento, talvez seria a palavra certa. No neopentecostalismo,
se serve de um encantamento onde eu posso tocar naquilo que representa a minha bênção. Então, esses elementos, não é? O Edir Macedo ele usa uma linguagem interessante, ele fala que o crente amadurecido não vai precisar dos elementos de contato, mas o crente, ao se iniciar, ele precisa de elementos de contatos para auxiliar a sua fé, quase que para ele aprender a crer em Deus e a crer no agir de Deus. Então se introduz esses elementos, que ele denomina elementos de contato, para acessar a bênção de Deus. O problema, e o Campos trabalha isso muito bem, é que... O Campos é o professor Leonildo? Leonildo Campos trabalha isso muito bem no livro dele, é que são tantos que o sujeito ele não tem tempo de aprender, porque ele mal larga um, já pega um outro. Aí ele acaba ficando escravo desses elementos de ponto de contato. Bom, você se dedicou na sua pesquisa a compreender o elemento ético nessa experiência. Então nós reservamos o segundo bloco para conversar um pouco mais especificamente sobre esses elementos, né, da ética do neopentecostalismo. Okay. Eu estou aqui com Delmo Gonçalves, ele veio falar sobre a sua pesquisa sobre o neopentecostalismo. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o pastor Delmo Gonçalves. Ele é professor, psicanalista clínico e fez um mestrado em Ciências da Religião na PUC Minas. Nós estamos falando sobre um tema que ele pesquisou, que é a ética no campo do neopentecostalismo. Bom, enquanto durou aqui o intervalo, eu perguntei para o Delmo sobre isso que você falava no final do primeiro bloco, né? Essa presença de vários elementos alheios à tradição protestante, né? Por exemplo, os símbolos, né? Um pouco de rituais com um tom assim quase mágico, né? E a gente falava sobre um pouco da influência desse caldo, né? Do catolicismo popular, que mescla também um pouco da tradição indígena, da tradição afro, da tradição católica, ibérica, né, as suas crenças. Como é que você vê se isso tem alguma influência no campo neopentecostal? Bastante, né? O neopentecostalismo, eu costumo dizer que, do ponto de vista ético, é o discurso para todos. Todos precisam entrar e ser bem-vindo. Então, há um cuidado muito grande de ter um discurso onde todos se sintam mais ou menos dentro de casa. O Simen diz que o neopentecostalismo, do ponto de vista de dentro, de quem está lá dentro participando do culto, a impressão é de que o sagrado seria quase que uma religião globalizada. O sagrado é o espaço de todos. Naquele momento de êxtase, de encontro com Deus, o que vale é eu e Deus ali. Então, quando eles usam a expressão meu irmão católico, meu irmão espírita, meu irmão evangélico, não importa de que religião você é, eticamente falando, apesar do discurso que às vezes até confronta muito as religiões afro, mas eticamente falando, eles se veem como alguém que vai se irmandar de todo mundo mesmo, ok? Agora, o Edir Macedo, ele vem de uma cultura, de uma religiosidade de terreiro. Depois ele acaba se convertendo. E ele trouxe alguns elementos consigo. Parece-me que ele entendeu que algumas coisas ali eram diabólicas, mas outras não. Tem o seu sentido para atrair essa pessoa para a presença de Deus. Nesse sentido, o neopentecostalismo acaba sendo mais um rompimento com o pentecostalismo que um desdobramento. E aí talvez seja um caminho para se pesquisar, né? Porque, por exemplo, eles não aceitam a glossolalia. O pentecostalismo vai entender que a grande diferença é que a pessoa é batizada no Espírito Santo e a evidência é o orar em línguas, novas línguas, ou línguas estranhas, ou línguas angelicais, que é a glossolalia. O neopentecostalismo rompe com isso, que é a doutrina central do pentecostalismo. Parece-me que vai caminhar mais no sentido de uma ruptura do que um desdobramento, propriamente dito.
E aí esses símbolos são trazidos para dentro e trabalhados numa linguagem onde lá dentro é santo, fora de lá é que é diabólico. E isso é interessante porque o fiel parece não conseguir perceber isso. Há pouco tempo, aliás, já tem algum tempo, o Carlos Cunha, que é um teólogo, você deve conhecê-lo. Sim. Ele, inclusive, teve a tese dele de doutorado premiada como menção honrosa, uma das melhores teses na área, né, na CAPES, né, esse órgão do MEC. E ele chamou o neopentecostalismo de pseudo-pentecostalismo. Como é que você vê essa afirmação do colega Carlos Cunha? Eu vi até o artigo dele falando sobre isso, realmente. Li um artigo dele. Eu caminho numa direção bem próxima. Eu pretendo pesquisar um pouco mais no doutorado, mas eu caminho numa direção bem próxima. É um pseudo no sentido de que só tem o tom. O carisma é que lembra. Mas quando você pega elementos doutrinários, nós não encontramos numa igreja neopentecostal. Uma igreja neopentecostal, de certo modo, principalmente pegar a Mundial do Poder de Deus, a Universal do Reino de Deus, nós não pegamos nem membresia. Então, trabalha-se por hipótese, por frequência de culto, e não por pessoas que estão ali envolvidos dentro de uma responsabilidade. Então, aquilo que o pentecostalismo entende de igreja está muito longe, está muito fora. E são templos para um serviço religioso, algo assim? É um serviço religioso. O que se presta atender às realmente demandas do dia. Durante um bom tempo no seu início, a proposta era essa, prestar serviço religioso. Abria-se os templos, ainda abre-se, né? O dia inteiro, os pastores tinham que ficar ali prestando realmente serviço religioso. Do milionário ao mendigo, todos que chegam têm um bom tratamento. Há um serviço a ser prestado ali. A diferença talvez esteja na relação que se tem com a questão do dinheiro. O Edir, ele faz uma afirmação que o dinheiro é o sangue da igreja, então ele precisa correr por dentro da igreja. E sugere-se até que não maldosamente, que aparentemente crer nisso mesmo. Agora, o problema é que se ele tem que correr por dentro da igreja, quando que ele chega nos fiéis? Então aí só tem um serviço religioso mesmo, porque não tem uma relação de corpo. Embora a igreja tenha trabalhos muito bons na área assistencial. Entendo. Bom, você fez o trabalho lá sobre a ética no neopentecostalismo e, claro, o telespectador já conseguiu entender os vários elementos, você vem tocando nisso o tempo todo. Mas se a gente puder sintetizar, né, que elementos, né, nós poderíamos identificar como da ética neopentecostal? Eu acho que o elemento... Ou melhor dizendo, qual seria o ethos neopentecostal? O ethos neopentecostal. Eu acho que talvez o elemento mais claro seria o do sagrado ligado ao templo. O templo, na hora que entra ali do culto, tudo ali fica sagrado. Qualquer coisa que acontecer ali, na ética neopentecostal, é sagrada. E o outro elemento que me chama a atenção na ética neopentecostal é a forma como lida com a questão do dinheiro. É extremamente preocupante em alguns aspectos. A gente vê, por exemplo, o capitalismo calvinista, mas ele estava provido de apegos à cruz. No capitalismo neopentecostal, ele está completamente desprovido. O dinheiro é uma bênção, é a grande bênção de Deus. E nessa ética neopentecostal, você só mostra que tem a presença de Deus se você é bem-sucedido. Se você não conseguiu ser bem-sucedido, tem um demônio na sua vida, tem um pecado te esbarrando, você precisa ser liberto. Então, essa ética é uma ética assustadora em alguns aspectos, porque o pobre, como é que ele vai fazer para ter a presença de Deus? A pobreza já estampa o demonismo, né? E aí é extremamente preocupado. Eu já vi relações entre esse bom tempo econômico que nós vivemos alguns anos atrás, não é? E, enfim, em contraste com a crise econômica que nós vivemos nos últimos
nos últimos tempos, fazendo associação de como que aquele bom momento econômico ajudava esse discurso. No momento de crise, não é? De crise econômica, de desemprego crescente, como é que pode ficar, como é que esse discurso vai se sustentar? Olha, na hora, eu penso que, eu observei isso nos trabalhos de campo, que na hora do culto não vai alterar muito, porque no neopentecostalismo enfatiza-se muito a necessidade do fiel ter que fazer um sacrifício. Então, quanto mais doído, mais sacrificante mais fé eu tenho. A crise não vai ser um problema, então. A crise não vai ser um problema para a igreja. Para o fiel vai continuar sendo, né? Porque se a gente for pegar a média da renda nessas igrejas, parece que chega ali no teto de 2 salários, né? Olha, 2 salários mínimos. Hoje mais. Hoje, os obreiros, sim. Os pastores, um pouco mais de 10 salários mínimos. Sim, sim. Não pensei digamos assim, embora eles na classe sacerdotal. Não abram mão disso, mas aí é nessa faixa as pessoas, mesmo. Os membros lá embaixo, são pessoas pobres. Você fala os fiéis, sim, normalmente são pessoas mais pobres que exatamente. Participam das igrejas neopentecostais. São pessoas pobres e é interessante. Quanto mais pobre, mais vai na frente ofertar. Isso me chamou a atenção. Às vezes, pelo Você pode acompanhar, né? Estereotipo, a gente via que a pessoa ia, aquele desespero de ter uma resposta de Deus. Eu estou sacrificando aqui, parece que às vezes a única coisa que sobra é o sacrifício mesmo. Então isso é extremamente delicado, complicado. Bom, a gente está falando de ética, acho que seria bom dar uma palavrinha sobre política, pretensões políticas desse grupo religioso. Você acompanha também essa temática? O biógrafo do Edir Macedo, Tavolaro, ele diz que o grande propósito do Edir é se tornar um presidente do Brasil. A gente não vê ele acenando com isso, com as suas expressões, ele dizendo isso. A gente vê que há pretensões realmente. Politicamente é um grupo bem articulado. Talvez dos setores evangélicos, eu falo mais da IURD porque é onde eu me centralizei a pesquisa. Você concentrou o trabalho na IURD. Concentrei ali, mas são bem articulados, estão em todas as esferas políticas do país. Só para explicar ao telespectador que IURD é a sigla comumente usada para a Igreja Universal do Reino de Deus. IURD é a Igreja Universal do Reino de Deus. Então são bem articulados, são bem organizados, o discurso ele é homogêneo em todas as esferas. Então a gente vê que há pretensões ali realmente grandes, não pretensões pequenas. Sim. Bom, eu agradeço a oportunidade de conversar com você sobre o tema. Tudo isso está no seu livro, não é? Está no meu livro. Você tem um livro sobre neopentecostalismo e o subtítulo mesmo? Nascimento, Desenvolvimento e Contemporaneidade, um estudo de caso sobre a IURD. Tá, publicado pela Fonte Editorial. Fonte Editorial. O telespectador pode encontrar nas melhores livrarias. Me parece que agora só está encontrando na Saraiva. Pode acessar a Saraiva que você encontra. Bom, não é propaganda para a livraria, mas é onde acha o livro do Delmo. Mas está bem, obrigado por você ter vindo aqui conversar com a gente. Um abraço e sucesso nas pesquisas aí sobre o neopentecostalismo. Obrigado, Flávio. O prazer é meu. Foi um prazer muito grande realmente estar com vocês. Que ótimo. O Religare, Conhecimento e Religião, é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, os nossos cursos. Nós temos curso de especialização, de mestrado e de doutorado, acessando a página do programa que fica em pucminas.br/ppgcr. Religare de hoje fica por aqui. Obrigado à nossa equipe, obrigado a você, obrigado aos colaboradores e às colaboradoras da campanha Faço Parte. Um abraço muito cordial, até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.